As voltas das quartas de finais acabou se encerrando e tem time sendo eliminado e tem time goleando. Então, bora lá. Fala rapaziada, eu sou o João aqui do canal JS, então antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Vamos tentar chegar a essa meta de 100 inscritos aí no canal, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Serra 1, Real Noroeste 0. Bom rapaziada, começamos nesse confronto entre o Tricolor Serrano e o time de Águia Branca, o Real Noroeste. Bom, era um confronto onde que o Real Noroeste tinha o resultado, né? Conseguiu fazer o resultado em Águia Branca de 2-1. Só que, como o Serra foi o melhor mandante, teve, né, ficou em segundo colocado na primeira fase, um empate no agregado, eles já serão classificados. Então o Serra jogava pela vitória e pelo empate, o Real Noroeste só jogava pela vitória. Beleza? Não tinha mais nada que o Real Noroeste podia fazer. Tentaram ganhar ou segurar um empate em 0-0 na partida normal, esse empate para se classificar com 2-1 no agregado, certo? Bom, só que o Serra jogou muito bem. Todos os jogos onde que teve Real Noroeste e Serra foi um jogão. Na ida foi um belo jogão, teve várias oportunidades de gols e o Serra Noroeste mostraram várias oportunidades de gols, por mais que o placar foi minúsculo, mas teve várias oportunidades de gols. O Noroeste chegando cada vez mais. O Noroeste teve diversas chances, mas a torcida do Serra se manteve presente, fez uma bagunça. Beleza? Vamos começar com esse gol do Marcudinho, um belo de um gol, de um voleio, né, numa jogada de escanteio. Acabou fazendo esse gol no finalzinho, né, nos apagar das luzes, literalmente, porque depois desse gol, o refletor lá caiu e ficou, sei lá, acho que vai ter até uma foto aí mostrando que estava 60 minutos e o agregado, como é que fala? Os acréscimos, sei lá de quantos, tá? Então, foi no apagar das luzes, literalmente, né? Esse gol foi onde que deu a classificação para o Tricolor Serrano, jogou muito bem, inclusive. Eu acho que essa regra é meio ultrapassada, podia já botar os pênaltis, seria muito mais emocionante se tivesse pênalti, daria até mais oportunidade para o Noroeste, mas foi um belo de um jogo, tá? Então agora o Serra vai ter que tomar cuidado, porque a semifinal tá quentíssima. Vila Velhense 1, Desportiva 1. Bom, se tivemos quase todos os jogos do Capixabão no jogo de ida com 1-1 e tivemos mais um 1-1 nesse jogo de volta. Bom, tivemos Vila Velhense recebendo, né, jogando no Sumaré, a equipe da Desportiva. Inclusive, o Vila Velhense jogava pelo empate, então um empate classificava o Vila Velhense pela melhor campanha que tivemos da Desportiva. Não, melhor campanha deles na primeira fase, superior à Desportiva. E bom, o jogo em si foi um jogo meio truncado em si. O Vila Velhense meio que estava defendendo mais, né? Tava segurando, né, o regulamento de base dos clássicos, claro, tentando buscar esse um empatezinho para se classificar. Bom, só que a Desportiva, né, continuou batendo, e até que aconteceu o primeiro gol. O gol que foi do Chiesa, foi um quase gol contra, tá aí de cabeça aí, né, desviou nele, né, foi uma bagunça dentro da área. E depois tivemos o Diego Bolt, por isso que o apelido dele é Bolt, velho. Porque correu demais, meteu um belo de um gol. Tá? Esse foi o gol da classificação do Vila Belenense. É uma zebra em si? Pode ser que vamos chamar que é. Por mais que eles fizeram uma primeira fase boa, a gente sabe que no mata-mata do campeonato a camisa pesa. Mas dessa vez não pesou muito. Cara, o que eu queria falar, a equipe da Desportiva é uma equipe que sofre muitos gols, eles conseguem fazer gol e sofrem. Inclusive, na Copa do Brasil foi contra o Sampaio Correia, na última rodada foi o que aconteceu. Então é um time que vem sofrendo, faz gols e sofre muito gol. Em si, a equipe da Desportiva tem uma equipe boa no papel, tem um Chiesa, tem um Thiago Moura que tá jogando muito, Juan. Só que em si, é uma equipe que sofre demais defensivamente, porque eles conseguem fazer o gol, só que falha. E isso aconteceu nos dois jogos. Nos dois jogos, mesmo com o jogo da ida, eles estavam com um a mais e conseguiram levar o gol, para você ver quão ruim tá a defesa da Desportiva, tá? E cara, o Vila Velhense é um time bom, um time bem legal, só que agora vai pegar o Serra, então agora é pênalti, empatou pênalti. Eu acho que esse jogo o Vila Velhense vai buscar esse pênalti, tá? Vai buscar tentar o pênalti, vai buscar o empate nos dois placares, ou talvez uma vitória lá em uma derrota, talvez eles vão tentar
ou buscar uma vitória ou um empate para eles, tá? Que tá favorável pro Vila Velhense até a disputa de pênalti, porque é um time menor. O Serra, claro, vai tentar buscar sempre a vitória. Dependendo do correr do jogo, o Serra, claro, vai buscar os pênaltis. Isso depende do jogo, tá? Se eu vou falar meu palpite aqui, eu acho que o Serra avança. Mas pelo time mesmo, se eu quero que o Vila Velhense avance, pode ser. Eu acho que vai ser muito legal se tiver o Vila Velhense na final. Mas com certeza o Serra também, ter o Serra na final, um dos dois vai fazer uma grande final. Rio Branco 0, Porto Vitória 1. Cara, tivemos um jogo onde que foi fora do normal. Por quê? Ah, não foi um jogo bom, não foi um jogo. Cara, em si a gente estava com duas equipes, onde que o Porto Vitória e o Rio Branco tem o maior investimento do estado. São os times que mais gastaram dentro do estado. E são os times que mais gastaram e o que menos jogam, tá? Só para vocês entenderem, o Vila Velhense, até o Vila Velhense, até o Forte, né, com menos gasto, joga mais do que eles. Os caras são inimigos do belo futebol. Por mais que esse jogo, né, foi um jogo até que bem disputado, o Porto Vitória jogo bem melhor. O Rio Branco mal apareceu no jogo, para falar a verdade. O Rio Branco não quis saber de classificação e o placar estava favorável para o Rio Branco, né? Ficou 1-1. O primeiro jogo o placar estava favorável ao Rio Branco, então um empate ia dar a classificação para o Rio Branco. Mas o Porto Vitória jogou, foi para cima e conseguiu marcar esse gol do Matheus Firmino, um belo de gol, tá? Ele acho que foi tipo uma curvida no goleiro. A intenção dele era fazer essa, mas ele deu logo um chute belo de um gol. E, né, a torcida, né, que estava presente no Cavendish do Rio Branco vaiou demais. A gente sabe que é a maior torcida, né, a gente tem dentro do estado é do Rio Branco. Vaiou demais os jogadores. E não tem condição, rapaziada. Não tem condição o time gastar tanto e jogar tão mal. E não é culpa do treinador. A gente viu que o Cícero Júnior saiu, né? E trouxeram o Rodrigo César, que tem nome, estava muito bem na Desportiva, estava bem não, mas sabia comandar uma Desportiva, vinha com os resultados até que mais ou menos, mas né, a gente sabia que a Desportiva estava sofrendo dentro do clube, só que o Rodrigo César a gente sabe que é um bom treinador, um belo treinador, e eles não conseguiram aproveitar o Rodrigo César, cara, e o Rodrigo César ainda continua, tá no Rio Branco, só que não conseguiu botar os caras pra jogar. Teve um jogo ou outro? Teve, mas o jogo que ele foi contra o Capixaba, o Rio Branco jogou muito bem, mas contra o time que foi rebaixado, e os outros foram mais ou menos, né? Dá pra tirar mais dos times. E esse jogo, né, é um jogo decisivo, o time não quis aparecer. E até uma vergonha pro bicampeão consecutivo do estado cair numas quartas de finais. Tá? Então, eles têm que aparecer demais, e agora é focar na Série D. Vitória 4, Forte 1. Cara, eu tava vendo a live do Bota TV, pra quem não sabe qual é o canal deles, e eu mandei meu palpite lá que seria 4-0 pro Vitória, né? E foi 4-1 o jogo, porque eu tinha quase certeza que o Vitória ia jogar em casa como eles jogam e marcando muito gol. Não tem como hoje você falar que o Vitória não é o melhor time do estado, não é o favorito pro título. Considero o Serra um bom? Considero. Só que o Vitória, pelo momento que vem mostrando, pelo futebol que vem mostrando, não tem como não dar favorito. Acho que de todos os times, o Serra tem uns 70%. Dos 100%, vamos supor, os quatro times dos 100%, o Vitória tem 70% desse título já. Estão jogando demais. E nos 15 minutos, o jogo já era 3-0, tá? Depois eles tiraram o pé, pô, o resultado tá 4-0, né, antes, né, terminou o primeiro tempo. Porque eu vou querer mais gols, vamos diminuir e ele já sabia que seria classificado, né? Mas primeiro vamos falar dos gols, mas antes falar do melhor da rodada, que foi o João Paulo, né, jogador do Vitória, que acabou anotando 2 gols, um dublete. Já vamos começar com o gol dele, tá? Gol do João Paulo. Primeiro gol, e depois teve o gol de pênalti, né, do Tonoli, tá? Bateu bem um pênalti. Depois tivemos o do Vini, o nosso Homem-Aranha, gol. E depois na sequência tivemos o último gol do Vitória, do João Paulo, que eles acharam que tinha sido impedido, mas olhou no VAR, não foi. E aí tivemos o gol Buscas, que golaço de bicicleta do zagueiro Breno do Forte, um belo de gol. E também tivemos o Rael errando um pênalti, que podia, né, diminuir o placar, não ia ajudar muito, mas ia diminuir. Só que ele acabou errando o pênalti, um pênalti meio mal batido, né?
Tá. E agora, né, o Vitória vai enfrentar o Porto Vitória. O que falar desse jogo? Não tem como você falar que o Forte jogou bem. No segundo tempo deu uma equilibrada, mas não tinha como. O Vitória simplesmente amassou o Forte primeiro tempo. Segundo tempo deu uma diminuída, tocou os jogadores. Mas é isso, né? 4-0 para que eu vou tentar me esforçar. E, cara, tem que parabenizar a campanha que a equipe do Forte fez. Acho que de todas é a melhor campanha, a campanha mais surpreendente. Na Série B surpreendeu. Na Série A surpreende. Claro, queria que tivesse o Forte na semifinal, ou na final seria um entretenimento demais ver essa equipe. Só que pesa, a camisa pesa no mata-mata. Dessa vez pesou e pesou demais. A gente tá falando de um dos maiores times do estado, que é o Vitória, cara. E o Forte não, o Forte, né, em si, eles, o Vitória tinha um empate nas suas mãos, né? Então o Forte tinha que jogar o quê? Indo pro ataque. Indo pro ataque, coisas que eles não mostraram no campeonato. O Forte é a equipe que mais defendeu, agora, né, a equipe tá bem vazada depois desses 4 gols, mas antes dos jogos era a melhor defesa, só que um dos ataques ruim, mas tinha a melhor defesa. Eles conseguiram. O que foi ruim para eles foi terminar em oitavo na competição, né? Eles não eles jogaram com o time em reserva o último jogo contra a Desportiva, né? Que acabou salvando a Desportiva do rebaixamento e botando eles na oitava colocação. Eu posso falar a verdade? Se eles pegassem ou Vila Venense ou o Rio Branco, eu acho que eles passavam. Acho que o Serra, não. Mas se pegasse o Vila Venense ou o Rio Branco, acho que o Forte passava. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E vamos bater a meta de 100 inscritos aí no canal. Beleza? Falou e fui.